Está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso programa favorito, Aeronvez de América. Eu sou o Heitor, para quem não conhece, eu não estou com a Natália, pois eu estou, na verdade, de plantão. Não se preocupe, meu plantão tá tranquilo. E aí resolvi fazer esse vídeo que faz tempo que eu queria fazer. Para quem não sabe, eu sou residente de anestésio aqui nos Estados Unidos. E aí resolvi fazer esse vídeo descrevendo um pouquinho de como é, em geral, a residência de anestésio por aqui. Começando pelo básico. Aqui a residência são 4 anos, diferente do Brasil que são só 3. Aqui a gente tem um ano que chama-se Intern Year, e depois você tem os Clinical Anesthesia Years, C1, 2 e 3. Inclusive, para aqueles que têm intenção de fazer o MERT em anestésio, o primeiro ano, na verdade, quando você está aplicando para residência, quando você vai listar os programas de anestésio, tem alguns programas que se chamam Categorical e outros que se chamam Advanced. Quando você vê que é Categorical, significa que os 4 anos de residência estão inclusos. O Intern Year, mais os 3 de anestésio propriamente dito. Nos que são apenas Advanced, só está incluso os 3 anos de anestésio e você tem que fazer o seu Intern Year fora parte. Beleza, isso sendo dito, o Intern Year, no que consiste? No Intern Year, pra gente, você é muito cedido para outros serviços e você vai fazer muito serviço de floor, de enfermaria. Ficar evoluindo o paciente, colocando order, admitindo o paciente, vendo parecer e sempre discutindo com seus superiores. Dependendo do intern year que você fizer, dependendo do seu hospital, o intern year pode variar. No meu caso, o nosso intern year é extremamente focado em cirurgia, então mais que metade dele são com serviços cirúrgicos, sendo cirurgia geral, colo retal, cabeça e pescoço, otorrino, e assim vai. E aí, a outra metade, mais ou menos, do intern year, a gente faz a UTI, aí faz um pouquinho da parecer da cardiologia, ou de UTI cardiológica, e assim vai. Tem hospitais que vai fazer extremamente focado em clínica médica, bastante meses nos floors de clínica médica associado a serviços de clínica médica. E assim varia conforme o hospital. Tem uns que chamam-se Transitional Year, que é a mesma coisa, apenas que é mais bem dividido. Você faz alguns meses de cirurgia geral, alguns meses de clínica médica, às vezes pediatria, às vezes GO, dá uma revisada geral para você durante sobre tipo básico de medicina durante esse seu ano. Isso sendo dito, a gente começa o CA1 Year, que é o primeiro ano de anestésio propriamente dito, é o seu segundo ano de residência. No CA1 Year, em geral, como funciona não só no meu programa, mas na maioria dos programas com quem eu conversei, quem eu conheço pessoas, é que logo no início, no primeiro mês, você não fica só no centro cirúrgico, você está sempre pareado com algum colega que está numa turma acima da sua, e você vai aprendendo com esse colega os basicões do que se tem que fazer no centro cirúrgico para deixar o paciente seguro durante toda a cirurgia. Fora isso, esse primeiro mês, normalmente eles te liberam algo em torno de meio-dia, e entre 1 da tarde até 5 da tarde, todos os dias você tem aula para te tentar colocar o máximo de conteúdo possível na sua cabeça durante aquele mês. E fora esqueci agora a palavra, mas enfim, laboratórios, essa palavra, de simulação, seja simulação de intubação difícil, seja simulação de acesso central, assim vai. E aí, passado esse mês, tem hospital que é mês, tem hospital que são 2 meses, no nosso é 1 mês, você começa a ganhar a sua independência, e você fica só no centro cirúrgico. Aqui como funciona, o seu attending, o seu preceptor,
está com você, começa na noite anterior. Na noite anterior, você faz o pré-operatório dos pacientes no dia seguinte, você chama o seu preceptor e nessa ligação você discute quais são os casos, qual o plano para os casos, e chegar de manhã cedo, você vai ver seu paciente, se possível você vê um paciente até no dia anterior, se você sabe seus casos com antecedência e o paciente vai internado. E aí seu chefe estará presente nos casos na hora da indução do paciente, que é quando a gente põe o paciente para dormir e faz a intubação. Nos momentos mais críticos e algumas cirurgias, tem cirurgias que tem alguns momentos que são extremamente específicos, que se espera que tenha uma variação de sinais vitais um pouquinho maior, e aí o atendente normalmente está presente nesses momentos, e na hora de qualquer outra emergência que aconteça no interim, ou e na extubação do paciente, que a gente chama de emergência, quando o paciente está começando a acordar e vai extubar. Fora isso, a partir desse momento, após o primeiro ano do C1, você começa a ficar só. E aí, em geral, os C1s, eles não fazem muitas cirurgias de especialidade. Boa parte deles são casos mais básicos, casos de cirurgia geral em geral, casos que não se vai ter uma variação dinâmica muito grande, ou, em geral, pacientes que não são tão doentes assim. Que a ideia é basicamente tentar formar o melhor possível uma base sólida de conhecimento. Normalmente, no nosso programa, a boa parte dos rodízios que tem o C1, eles estão pareados com algum C3 que faz o oversight, que vai estar supervisionando. Depois eu chego na parte do C3. E aí, passado o C1, você adquire os seus conhecimentos básicos, você cria as suas habilidades básicas, você vai para o seu CA2. No seu CA2, que é já sua terceira ano de residência, você começa a fazer casos de especialidade. É quando a gente começa a rodar na pediatria, na cirurgia cardíaca, na cirurgia neurológica, entre outros, e você começa a fazer alguns procedimentos mais legais, começa a focar mais em bloqueio, e você começa a adquirir um conhecimento muito mais específico e detalhado da anestesia em si. Nessa hora, com o passar do tempo, seus chefes começam a cada vez mais ter confiança em você e começam a deixar você cada vez fazer coisas mais só e aos poucos delegando mais função a você. Você começa a adquirir muita responsabilidade pelos seus casos. É um ano extremamente intenso, porque principalmente no início, que todo rodízio novo é um conhecimento extremamente novo. Você sai da cardíaca e direto para a pediatria, são conhecimentos completamente distintos, mas aí você vai adquirindo conhecimento no passar do tempo. E quando você terminar o CA2, você chega no CA3, que é o último ano de residência, o seu quarto ano de residência. E aí você vai fazer parte do que você fazia já no seu CA2, você vai continuar fazendo cirurgias de especialidades, pacientes mais doentes, pacientes de UTI, assim vai. Agregado a isso, você vai começar a fazer papel de supervisor. Aqui a gente tem a função do Team Chief, que é o chefe do time, e ele faz a supervisão de várias salas ao mesmo tempo, que contém residentes de classes inferiores. E a função dele é bolar um plano com essa galera, ajudar em qualquer emergência que acontecer, começar a adquirir essa função de supervisor, porque aqui nos Estados Unidos, o anestesista, dependendo de onde ele trabalhar, ele não necessariamente fica no centro cirúrgico com o paciente. Aqui existe outro sistema de que o anestesista pode ser apenas o supervisor de enfermeiros anestesistas. É um sistema diferente que no Brasil não se existe. Mas enfim, e aí no CA3 é quando a gente começa a ter essa função de chefe e de supervisor agregado a pacientes mais difíceis. E é basicamente essa a filosofia. Em geral, no dia a dia da maioria dos rodízios,
que o seu horário começa em torno das 6h30 da manhã, mais ou menos. Tem rodízio que vai chegar de 5, 4 da manhã, mas em geral 6h30, 6 horas é uma boa hora para chegar no hospital. E você vai para casa de 3 a 5 da tarde, com eventualidades indo mais tarde. Plantão é extremamente comum, varia conforme o rodízio, mas em geral plantão a cada 3 ou 4 ou 5 dias, dependendo do rodízio. E finais de semana a gente também dá plantão, muda conforme a intensidade do plantão. Esse que eu tô é um pouco mais tranquilo, mas são plantões de 24 horas. Compensação, nossos plantões, se você tiver plantão à noite, ou se você foi chamado de madrugada para o hospital, no dia seguinte você está de folga, eles se liberam. E beleza. Outros detalhes sobre a residência daqui. Detalhe número 1. A gente tem que, todo caso que a gente faz, a gente tem que logar e descrever o que a gente fez naquele caso. E para a gente se formar, tem um número mínimo de casos que a gente tem que fazer de cada especialidade. Vou chutar números aleatórios porque eu não sei de cabeça. Mas, sei lá, fazer parto cesáreo de grávida de alto risco, você tem que fazer uns 40. Pediatria, você tem que fazer umas 100 crianças. Dessas 100, 5 tem que ter menos que 3 meses de idade. E assim vai. E fora isso tem para neurocirurgia, tem para cirurgias cardíacas e vários outros números. Outro critério que eles têm são os rodízios mínimos para se formar. Eu tenho que ficar pelo menos 4 meses em UTI, tem que ficar pelo menos 2 semanas fazendo pré-operatório, e assim vai. Cada rodízio tem seu valor mínimo, que normalmente todo mundo extrapola esses rodízios. E a gente é obrigado a fazer um projeto de qualidade e é obrigado a fazer algum projeto de pesquisa, pôster, alguma assim para se formar. Além disso, temos provas. Todo ano a gente faz o chamado ITE, que é um In-Training Exam, é uma prova anual que compara você com todos os residentes a nível nacional da sua mesma classe. E aí seu programa sabe como você está em relação a seus colegas em nível nacional, e o próprio programa sabe como o programa está em nível nacional. No final do CA1 Year, a gente faz o nosso primeiro boards, nossa primeira prova de título, que a gente chama do Basic, que são mais conhecimentos básicos da anestesia, muito decoreba. E aí você não consegue entrar no CA2 Year, você não consegue avançar no seu treinamento se você não passa nessa prova. E quando você termina a residência, no final do seu 4º ano, a gente se forma em julho, em agosto, mais ou menos, talvez setembro, a gente tem a segunda fase do Boards, que também é uma prova no computador, são 200 e tantas questões que a gente faz. Passando nisso, a gente se qualifica para a terceira parte da prova, que normalmente é em março, que já é uma prova em 2 partes. É uma prova, a metade dela é oral, você fica de frente a 2 examinadores, 3 examinadores, e eles começam a fazer questões para você, e você vai lá na lata respondendo ou enrolando. E também tem as famosas OSCEs, que são casos clínicos simulados, para você ir lá fazer a sua interpretação daquele caso e conduta, assim vai. E eu acho que é isso, tipo, eu sei que é uma função, eu sei que é um vídeo muito amplo e eu não entrei em detalhe em nada, mas isso ajuda pelo menos a ter uma certa noção de como funciona a anestésia. Muitas pessoas já têm me perguntado e tive vontade de fazer esse vídeo, mas sempre enrolei. Agora foi a hora de fazer. Espero que tenham gostado. E aí a gente se vê quando a gente se vê. Um beijo e tchau!